Oi, senhor, meninas das Primícias MS, tudo bem? Aqui é a Axa, filha do pastor Salatiel Missionário Zanatti, falando diretamente de São Simão, Goiás. Saudade de vocês. E no Pensando com Meus Botões de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 25 de Provérbios. O capítulo 25 de Provérbios, assim como todo o livro, ele vem... Cada versículo traz uma interpretação diferente, traz um caminho diferente para que a gente possa analisar. São inúmeras comparações, inúmeros conselhos. E se a gente fosse falar do capítulo inteiro, eu acho que ia tomar um tempo muito grande. Mas eu senti Deus falando comigo, especificamente no versículo 4. Então, eu quero me ater a ele hoje. Provérbios, capítulo 25, versículo 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Para começar, pensando com meus botões baseado nesse versículo, eu quero citar uma frase de um autor cristão que eu gosto muito e eu aconselho vocês a lerem, que é o C.S. Lewis. Ele tem uma frase que diz que cada encontro que você tem com Deus, ele tira algo seu e coloca algo dele. E essa frase me tocou muito, porque ela veio refletindo diretamente no que Deus falou comigo em relação a esse versículo. Quando nós analisamos o versículo, o sábio Salomão naquela época, ele mencionou o ourives para falar sobre o reinado dele e sobre algumas pessoas que existiam no reinado e o que ele precisava fazer para o reinado ser justo. Mas a gente pode trazer ele para os nossos dias com uma interpretação um pouco diferente, mas baseado na mesma comparação que ele fez. O ourives, ele é aquele cara que trabalha diretamente com a prata. Ele vai receber o minério de prata que foi retirado das minas e vai trabalhar em cima dela. Esses minérios, quando chegam na mão do ourives, eles são minérios brutos. Não tem a mínima beleza. E eu posso imaginar que o ourives olha para aqueles minérios e, indo na contramão contra tudo que todos pensam, ele vê valor. E ele olha para cada minério diferente e fala, não, esse minério eu vou fazer isso, esse eu vou fazer isso, esse eu vou fazer aquilo. Só que o trabalho do ourives não é fácil, é um trabalho muito complicado. Para que o ourives consiga finalmente trabalhar todo aquele minério para poder usá-lo e usufruir dele depois, o trabalho é longo. Ele precisa pegar aquele minério, limpar ele primeiro, a parte mais superficial, ele lava, tira as sujeiras mais visíveis. Só que para que um minério desse se torne uma prata extremamente valiosa, há neles algumas impurezas que algumas pessoas não veem a olho nu. E para tirar essas impurezas, é necessário que o ourives coloque a prata no fogo, porque só o fogo consegue tirar as coisas pequenas que o ourives não vê. As más formações, alguma sujeira que está quase se tornando parte da própria prata. Então o ourives vai diante de um forno muito grande e coloca aquele minério de prata lá, no meio das chamas mais quentes. Só que ele não se afasta, porque ele não pode deixar a prata queimar. Não se sabe ao certo quanto tempo o ourives fica ali com aquela prata no fogo, porque cada minério é diferente. Tem alguns que vão ceder mais rapidamente ao fogo, outros vão resistir um pouco mais e o ourives vai precisar trabalhar naquele pedaço de prata um pouco mais. O ourives só pode começar a moldar aquela prata para usá-la quando ele tirar ela do fogo e ver a imagem dele refletida nela. Isso significa que ela está tão pura que ele consegue se ver. Já é o momento dele poder usar a prata. Quando eu li o versículo que fui estudar sobre essa questão do ourives e por que Deus deu a Salomão aquela inspiração daquela comparação, eu descobri que em Malaquias, no capítulo 3, o profeta Malaquias usa essa comparação para falar com Deus sobre a gente. Ele fala que Deus vai vir como o ourives que refina a prata e que vai refinar cada um de nós com fogo. E eu fiquei pensando naquilo e Deus me fez lembrar
do profeta Jeremias. No capítulo 18 de Jeremias, nós somos levados à casa do oleiro. E quando chegamos ali no meio da leitura, o oleiro está trabalhando com um vaso de barro e esse vaso se quebra na mão do oleiro. E o oleiro não joga o vaso fora, ele não reclama, ele não xinga o barro. Ele simplesmente começa a fazer o vaso de novo. Para que ele possa fazer o vaso, ele precisa amassá-lo, apertá-lo, tirar do vaso qualquer pedrinha, qualquer coisa que passou despercebido que está impedindo que o vaso se amolde na forma que o oleiro precisa que ele fique. Depois de muito trabalho, ele finalmente coloca o vaso no forno e só quando o vaso sai do forno, num fogo altíssimo, sem rachaduras e extremamente firme, é que ele vai poder usá-lo. Quando eu me vi diante dessas duas metáforas, eu fiquei pensando: Deus, o que o Senhor quer falar com essas meninas? Porque somos todas meninas, primícias. E especialmente o que o Senhor quer falar comigo, porque a palavra tem que tocar em mim primeiro, antes de eu poder passar ela para qualquer pessoa. E eu fiquei refletindo nisso desde que a Ana conversou comigo, que eu procurei esse versículo e eu escrevi muita coisa, pensei muita coisa. E o foco que Deus sempre tocou comigo, principalmente, é sobre nós estarmos na mão dele nesse momento. Quando o ourive está com a prata na mão, ele sente por aquela prata um cuidado. Ele vai cuidar dela e prepará-la para que ele possa usá-la. E é o que Deus faz com a gente. Nós somos jovens. Somos meninas que algumas pessoas olham como se fôssemos um minério bruto, que não tem preparação, que ainda não está totalmente formado para que Deus possa fazer alguma coisa. Mas Deus tem amor por esse minério bruto e Ele gosta de trabalhar com ele. E é o que Ele faz e está fazendo com muitos de nós. Às vezes você pode estar sentindo, como eu às vezes sinto, que está no meio de um fogo extremamente forte e olha para o céu e grita e fala: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando tudo isso? E é por causa disso. Porque às vezes a gente tem uma impureza pequenininha, alguma coisa que a gente não viu, mas que Ele viu. Alguma coisa que a gente não notou, mas que Ele sabe que Ele precisa tirar. Que Ele sabe que Ele precisa tirar de nós, arrancar, jogar para longe, para que Ele possa nos usar da maneira certa. E esse foi outro ponto que Deus falou comigo. Quando o ourives vai tratar a prata, ele não precisa que a prata diga para ele: eu tô suja aqui, eu tô impura aqui, eu tô deformada aqui. Não tem necessidade. Ele sabe, ele conhece a prata o suficiente. E Deus é assim com a gente. Ele não precisa que você diga para ele: Deus, tem que arrancar isso de mim, porque isso está tomando um lugar que não é para tomar. Deus, tem que afastar isso daqui de mim, porque eu tô adorando isso aqui mais do que eu devia. Ele não precisa. Mas esse reconhecimento é o ponto principal para que esse processo se torne mais fácil. Eu tenho certeza que se a prata pudesse, ela diria pro ourives: tá, eu preciso tirar tudo isso aqui, para você me tirar desse fogo logo, porque eu não aguento mais. O fogo é muito forte. A prata não pode, mas a gente pode reconhecer essas pequenas coisas. E essa é a parte difícil. Reconhecer que Deus está trabalhando em nós para tirar coisas que a gente não abre mão. A parte difícil é abdicar. Você olhar e pensar assim: vamos focar principalmente nessa quarentena. Muita gente em casa. Será que você está mais tempo, começando de mim, será que eu estou mais tempo assistindo série ou eu estou mais tempo lendo a Bíblia? Será que eu estou mais tempo conversando no WhatsApp ou eu estou mais tempo orando e falando com Deus? Será que eu estou aproveitando esse tempo da quarentena para falar assim: Jesus, vem cá, seja meu amigo, fica aqui comigo? Ou será que eu deixei Jesus de lado e estou fazendo uma oração de 5 minutos
antes de dormir, Deus, tô indo dormir, obrigada, é nóis, até amanhã, e achando que tá tudo bem. Eu não tô querendo dizer que a sua oração tem que ter 1, 2 horas. O meu pai ora 2, 3 horas por noite. Eu particularmente não consigo. Mas às vezes eu faço uma oração de 10 minutos com o meu coração extremamente derramado diante de Deus e eu vejo resposta. Quando às vezes eu faço oração de 1 hora e nada acontece, eu nem sinto a presença de Deus porque eu não fui sincero. O foco da oração não é o tempo que você gasta, é a sinceridade que o seu coração está apresentando a Deus. E o ponto-chave é esse: a gente ir através da oração e realmente abrir para Deus a nossa alma e reconhecer: Deus, eu preciso mudar nisso. Deus, eu tô colocando coisas que eu não deveria no seu lugar. Tem coisas assumindo na minha vida o lugar que deveria ser seu. As redes sociais, as paixões, as amizades, a gente não percebe porque é rápido. Colocar coisas no lugar de Deus é muito fácil. É simples, é um estalar de dedos. A gente nem percebe. Coloca uma coisinha aqui, Deus, vem mais pra cá, só um pouquinho. Vou colocar essa coisa aqui do lado do Senhor que eu gosto muito. Deus não vai te bater, Ele não vai espernear, Ele não vai gritar com você. O Espírito Santo te toca e te diz: olha, você está colocando Deus de lado. Mas é você que tem que perceber o que está acontecendo. Ele não vai te obrigar, não vai te dizer: olha, esse lugar aqui é meu, você não pode tirar. Porque isso é algo que você tem que reconhecer. O trabalho dele ele vai fazer. Ele vai te pegar, te colocar no forno e deixar as impurezas saírem. Se você demorar para liberar essas impurezas, mais tempo no fogo você vai ficar. Mas ele não vai abrir mão de você e ele não vai te deixar queimar. Mas ele quer te usar. E para isso ele precisa que essas impurezas saiam de você. Então, é muito difícil. Eu tô focando nisso porque Deus falou muito comigo nesse ponto. De que é muito difícil a gente entender. Lá no livro de Gênesis, certa vez Jacó chamou a família dele e falou assim: coloquem os ídolos para fora, os ídolos que vocês têm. Eu fico pensando na coragem que aquelas pessoas tiveram de diante de Jacó, que era um homem que servia muito a Deus, colocar os ídolos, as coisas que eles adoravam que antes estavam escondidas, tudo para fora. Admitir e falar assim: olha Deus, a gente realmente estava com isso aqui fazendo mal, a gente estava adorando isso aqui ao invés de adorar o Senhor, e tá aqui, ó. Tá aqui na sua frente porque eu vou abdicar disso. Essa é a parte difícil. Olhar para dentro de nós e falar assim: cara, eu tô idolatrando isso quando eu devia estar adorando somente a Deus. É muito difícil. Porque, especialmente nós que somos jovens, nós somos cabeças duras. A gente pensa assim: não, eu tô bem, ninguém pode me julgar. Mas isso não tá me afetando, só que afeta. Quando a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus, a nossa vida se torna vazia. É como você tá comendo. Por exemplo, as pessoas falam que quem come tofu, que é uma comida que não é 100% comida, nunca tá saciado de verdade. É a nossa vida quando a gente não tá buscando a Deus. Quando a gente coloca outras coisas no lugar dele. A nossa vida, a nossa alma tem sede. Ela grita. E às vezes você tá durante o dia pensando assim: mas o que tá acontecendo comigo? Hoje aconteceu um monte de coisa legal e mesmo assim a minha alma parece que tá gritando. É o Espírito Santo falando pra você: ô, acorda. Tá bem? Tá. Mas tem alguma coisa faltando. Você colocou outras coisas no lugar de Deus e ele tá no cantinho. E a sua alma tá gritando e falando assim: alô, eu tô com sede. Eu quero Deus. E é difícil a gente ouvir. Aonde a gente grita, ela berra.
Ela implora pela presença de Deus. E às vezes a gente é tão cabeça dura e a gente não percebe. A gente não percebe. E o papel de Jesus, como nosso melhor amigo, é esse. É dar esses toques. É falar assim, ô, você não tá com saudade, não? E a gente sabe quando a alma da gente tá com sede. Porque se você orar 2 minutinhos, a sua alma fica no seu ouvido o dia inteiro. Ora mais que eu tô com vontade. Ora, canta. E um hino que você canta de 3 minutos preenche a sua alma de um jeito que você fala assim, cara, era isso. Eu tava com saudade de estar na presença de Deus. E buscar a presença de Deus é difícil. Se afastar dela é fácil demais. Porque as coisas desse mundo são feitas pra gente, o inimigo prepara para que a gente goste delas. Então é muito fácil gostar. Não pense que eu tô censurando assistir série, mexer no WhatsApp, redes sociais, essas coisas, eu gosto muito também. Mas a questão é que no próprio capítulo 25, Salomão fala sobre moderação. Ele diz, não coma mel demais, para que você não enjoe e vomite. Mel é uma coisa muito gostosa, é doce. Mas se você comer demais, você enjoa. As coisas desse mundo não são feitas para a gente. Então, se a gente usar em excesso, elas vão começar a fazer mal. Vão começar a afastar Deus da gente. A presença de Deus é tão bela que ela, em excesso, só faz bem. Você consegue pensar? A gente sempre diz assim, tudo em excesso faz mal. A presença de Deus é uma exceção para isso. A presença de Deus em excesso, ela só faz bem. Se você ora muito, se você canta muito, se você lê a Bíblia muito, isso só te faz bem. Porque a sua alma está preenchida e isso sai para fora. Isso mexe com as pessoas à sua volta, mexe com todo o seu mundo. E é por isso que a gente precisa lutar quando quer a presença de Deus com a gente. E não é fácil. A gente precisa de muita força de vontade. Mas o Espírito Santo e Jesus estão sempre prontos para nos levar de volta para Deus. O trabalho de Deus com a gente é muito bonito. Ele nos acompanha por todo o processo, porque ele tem propósitos para cada um de nós. São propósitos diferentes, propósitos inimagináveis. A gente não consegue mapear o que Deus quer para cada um de nós. Mas o que eu tenho para deixar para todas nós, começando por mim, é isso. A gente precisa passar por esse processo. Espernear, gritar, falar para Deus que ele está errado, só vai prolongar ainda mais. E os planos que ele tem para nos fazer, nos usar como vasos dele são tão lindos, que eu tenho certeza que se a gente entendesse o que ele entende, a gente deixaria ele trabalhar muito mais fácil. Então, se você, assim como eu sinto que Deus está trabalhando com você, está num processo com você, está te preparando para alguma coisa maior que você nem sabe o que é, analisa a sua vida. Não é fácil fazer uma autoanálise, olhar para dentro de você e falar assim, tá tudo errado. Mas faça. E pede ajuda, ora, conversa com seus amigos, líderes espirituais. Se você não quer conversar com ninguém, Jesus é a melhor pessoa do mundo. Ele vai super te ajudar. Conversa com ele. Fala pra ele, Jesus, é o seguinte, eu sei, eu tenho consciência que isso aqui tá errado. Estão tomando o lugar que era para ser teu na minha vida. Eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não consigo abrir mão. E ele vai te ajudar. Aos poucos ele vai ir tirando de você todas essas impurezas. Você vai estar no fogo, mas esse fogo não vai te queimar. Assim como aconteceu com os jovens na fornalha. Eles estavam no fogo, mas Deus estava do lado deles. E é o que vai acontecer com você. Abre seu coração e deixa Deus ir tirando as pequenas coisas. As coisas que às vezes te afastam.
Às vezes é uma coisa tão minúscula que você fala assim, nossa, isso nunca vai me afastar de Deus, mas afasta. É uma coisa minúscula que afasta. Vou dar um exemplo para você de coisa minúscula que afasta comigo mesmo. Quando eu tinha uns 16 anos, eu viciei numa coisa chamada fanfic. Acho que algumas meninas podem conhecer. Mas tinha vários sites em que algumas meninas focavam em histórias de novelas, filmes ou de atores, cantores, e criava histórias focadas neles, em que algumas você podia colocar o seu nome para participar da história. Inúmeras coisas, histórias de diferentes teores, diferentes temas, essas coisas. Mas eu viciei de um jeito que eu comia fazendo aquilo, eu ia dormir tarde fazendo aquilo, eu ia no caminho da escola lendo aquilo, eu lia na escola, eu lia no banheiro, eu lia na igreja, pra vocês terem uma noção. Saiu um capítulo de uma fanfic que eu tava esperando muito, mesmo se eu estivesse na igreja, eu corria lá pra ler. E eu pensava, falava assim, cara, é só uma história. Uma história que eu tô lendo como um livro. É só fanfic, mas não era. Aquilo começou a tomar no meu coração o lugar que era para ser só de Deus, o lugar que era para ser da palavra de Deus. Porque eu não lia a Bíblia mais, eu lia só fanfic. E foi duro parar, porque quando você vicia numa coisa, é difícil você tirar. Eu precisei ir aos poucos. Eu lia só de manhã, você tem que ir se libertando mesmo. E aí, graças a Deus, depois de muita oração, eu realmente consegui me libertar. Às vezes um tempo depois eu li assim, mas nada de eu me tornar tão dependente daquilo quanto eu estava. Então, peça ajuda a Deus, que Ele te direcione e te diga se tem alguma coisa que você precisa abdicar para que Ele possa te usar. Porque eu sei que Ele tem planos lindos para todas nós, que Ele vai nos levar a alçar lugares que a gente nem imagina, para levar a palavra dele e para falar com outras meninas que precisam desses momentos. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Eu quero deixar para a meditação de vocês 2 louvores. Um é do Leandro Borges, ele chama Do Seu Jeito, fala sobre alguém que está aceitando ser vaso na mão de Deus. Eu gosto muito desse hino. E um outro hino que tem falado comigo muito esses dias, e que na hora que a Ana Luísa me falou para fazer esse vídeo, que eu li esse versículo do Ourives, esse hino me veio na cabeça na hora, enquanto eu digitava algumas coisas, que é o hino da minha cantora favorita, que é a Marcela Thaís, que é o hino Idolatria. Esse hino fala exatamente sobre esse ponto, de reconhecer que Deus não está no lugar que Ele devia estar na sua vida e que você precisa da ajuda dele para colocar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse projeto. Quero parabenizar quem idealizou esse projeto. Eu acho que é um projeto muito bonito. Você aprender a Bíblia em conjunto é muito mais legal. Que Deus abençoe vocês. Beijo, saudades.